Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando nossa sessão do dia 9 de dezembro, às 9 horas, da primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão. Vamos seguir a ordem da pauta. Tivemos alguns processos que ficaram pendentes ontem, mas depois a gente continua tratando os processos pendentes das pautas que ficaram de ontem de manhã e hoje à tarde. O próximo a ser apreciado seria o 83, mas nós já apreciamos ontem, que seria de Áurea Holding Participações. Então, próximo, 84, Clion Assessoria e Comercialização de Energia Elétrica também não será apreciado, porque houve retirada de pauta por sugestão do patrono da companhia. Depois tem uma série de repetitivos desse processo da Clion, do 85, acho que até o 88, que foram retirados conjuntamente com o principal. Então, acho que o próximo a ser julgado é o item 89 da pauta, recorrente Unimed Norte-Nordeste, Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, relator é o Dr. Dornelas. Esse processo ele tem como repetitivos ainda os itens 90, 91 e 92. Então, Dr. Dornelas, eu passo a palavra para relatar o item 89, Unimed Norte-Nordeste, Perdecom, o tema a ser relatado. Certo, estou colocando agora na pauta, na pasta. Deixa eu nomear aqui antes de vocês abrirem. 89, né, presidente? 89, isso mesmo. Pronto. Já coloquei na pasta. Já está nomeado. Estou abrindo aqui, porque demora um pouquinho. Mas está abrindo aqui, peraí, viu? Mas já está lá. Pronto. Esse é um processo de decomp, né? Vai ter acompanhamento? Nada não, né, presidente? Não, tem não, doutor Daniel. Pronto. Eu vou direto no voto. Vocês vão entender que eu faço lá uma síntese dos fatos. Trata-se de decomp transmitida eletronicamente, no qual o contribuinte requer compensação de débito de imposto de renda retido na fonte com crédito oriundo de imposto de renda retido na fonte pelas empresas tomadoras de serviços pessoais prestados por associados de cooperativa de trabalho, código 3280, no período de 1/1/2006 a 31/12/2006, no valor de 69 mil. O pleito foi inicialmente analisado pela unidade de origem, que, através do despacho decisório, não homologou as compensações declaradas, amparando-se na falta de previsão legal para homologar os valores informados na ficha demonstrativa de constituição do crédito, lá naquela parte do IPJ, né? Que considerou que os recursos recebidos não se tratavam de atos cooperados. O contribuinte apresentou a manifestação de conformidade, contestando o fundamento do parecer que fundamentou o despacho decisório, pois, não obstante tratar-se de pleito que reivindica crédito decorrente de imposto de renda retido na fonte, a autoridade transcreve uma série de disposições legais de pareceres que tratam do imposto de renda sobre pessoa jurídica, matéria que não está em debate. Ao final, sem juntar qualquer documento que comprove o direito creditório postulado, e tem demonstrado os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito e faz seu requerimento. A decisão recorrida, ao analisar suas razões, ratificou os termos do despacho decisório, concluindo pela inexistência do crédito alegado. Em recurso, o contribuinte limita-se a renovar suas alegações, sem juntar documentos. Esse é o relatório. Vocês entenderam, né? É uma cooperativa aqui de segundo grau, é uma confederação, ou é a federação, acho que é a federação, de segundo grau, da Unimed, e que tem como associados não pessoas físicas individuais, e sim outras Unimedes, né? O associado na ponta pertence à Unimed de primeiro grau,
que chama de singular. Mas, enfim, aí ela sustenta que ela, cumprindo o papel dela de cooperativa, ela faz com que pessoas jurídicas. Não, aí aproxima o seu associado, no caso, o associado do seu associado, do prestador, do tomador. Então, ele faz contrato com o STJ, faz contrato, enfim, pessoas jurídicas, também pessoa jurídica de direito público e privado, público não, enfim, direito privado, ou órgãos públicos, para contratar plano de saúde. Então, basicamente, é isso aí. Aí quando essas empresas pagam a Unimed, ela retém aquele imposto de renda retido na fonte. É esse valor do crédito que ela apresenta para poder compensar com débitos que ela mencionou lá no Decomp. Então, a situação fática é essa aí. Então, eu vou lá. De início, há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processo decorrente de lançamento tributário e em processo relativo a pedido de ressarcimento e compensação. No lançamento, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador pela apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação exigida e do fundamento legal que ampare, artigo 142 do CTN, devendo o contribuinte apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o cabimento do lançamento, que demonstre o descabimento do lançamento, produzindo as provas necessárias para tanto. Por sua vez, dos pedidos de compensação, é ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser firmado pelo fisco com a apresentação de contraprova e fundamentos cabíveis. No caso vertente, o contribuinte não comprovou a natureza do serviço que sejaram os pagamentos efetuados em seu nome, embora penso teria ele condições para tanto, pois foi emitente de eventuais notas fiscais dos pagamentos efetuados pelas fontes, como também deve dispor de contratos para esse fim. Veja-se, o fundamento contido no espaço decisório, referendado pelo acordo recorrido, é que o pleito não encontrava amparo legal, pois os valores informados na ficha demonstrativa da constituição do crédito decorriam de atos praticados por pessoas jurídicas estranhas à cooperativa. Logo, esses valores deveriam ser tributados por se tratar de atos não cooperativos. Então, foi esse o fundamento. Então, bastava ele trazer elementos de prova aptas a ruir o fundamento utilizado para deferir o seu pleito, pois acaso fosse provada a natureza dos serviços prestados, demonstraria que seu pleito encontrava respaldo legal nos termos do artigo 652 do RI 99, vigente à época dos fatos. A recorrente não trouxe sequer indício de que se tratava de serviço de natureza diversa daquela mencionada no espaço decisório e no acordo recorrido, ou seja, que se tratava de atos, no caso, cooperados, né? Tanto na manifestação inicial como no recurso, a recorrente preocupou-se em esclarecer o funcionamento da cooperativa, aduzir alegações desguarnecidas de prova de que sua atividade não lhe proporcionava qualquer disponibilidade financeira, quer lucro ou mesmo receita ou arrecadação, folha 113, segundo parágrafo, enfatizando a sequência não haver evidência que a Unimed praticou qualquer ato não cooperativo, habilitava em sua ótica de ver habilitando em sua ótica haver reconhecido, a requerer o reconhecimento do diretório. Postulado. Portanto, a recorrente não se incumbiu do seu ônus, não trazendo aos autos nenhum documento com o propósito de afastar o fundamento do espaço decisório ou comprovar a existência do seu crédito. Assim, mantém-se as glosas efetuadas. Ante exposto, voto por negar provimento ao recurso, presidente. Alguém tem alguma dúvida, debate?
Não, eu me lembro que a gente teve um tempo atrás, se lembra de aquela cooperativa de anestesistas que tinha a questão do repasse todo, mas esse não faz nenhuma prova, tem questões específicas, tem a questão da retenção em nome de quem foi feito, ele não entra no mérito de nada disso, assim. E naquela ocasião, inclusive, eu acho que eu fui a relatora, não sei se eu saí vencida, mas, inclusive, eu votei por negar provimento. Porque você a foi forma da vencida. retenção, que ele teria que ter feito a retenção em Isso. nome dos beneficiários, e os beneficiários é quem tem direito a se utilizar dessa retenção na fonte. Isso, na ocasião você foi vencida, foi até o relator desse voto vencedor, redator. Mas lá a situação foi diferente, que lá o postulante trouxe provas, né? Ele trazia documentos. Vários documentos que aqui não se faz. E apesar de que eu não concordei, justamente porque ele não adotou o procedimento correto da retenção conforme dispunha a norma na época lá. Enfim, eu acompanho o relator. Eu não tenho dúvidas, eu acompanho o relator. Eu acho que a questão aqui também é quem é que poderia pleitear essa fonte, né? Acho que esse aqui é o X da questão. Eu entendo que ele poderia sim pleitear essa fonte aqui, mas no caso aqui, eu não entrei nesse mérito não, gente. Então, eu parei a questão das provas, exatamente porque esse tipo de pleito precisa de provas de ônus do postulante, né? Então, eu parei aí. Porque eu acho que, na verdade, eu tenho um posicionamento que, na verdade, quem tinha que solicitar realmente eram as confederadas, no caso, né? Ou federadas, não sei, né? Que chama de interfederação. Ou seja, seriam as Unimedes singulares, né? Eu não gosto muito dessa. Eu acho que esse posicionamento, eu acho que até o da COSIT também. O da COSIT. Esse posicionamento é igual ao da COSIT. Esse meu posicionamento quem também adota o meu posicionamento é a Deli. Mas, enfim, tem uma discussão sobre isso mesmo, mas aqui não cheguei nesse ponto. Eu passo. Se ele provasse que, de fato, tem amparo legal, que ali é de natureza. Inclusive, existe até um código específico da Receita, que é esse 32, alguma coisa que eu mencionei aqui. Entendi. O que ele falou é que, olha, isso aqui não é ato cooperativo porque esse contrato é efetuado com pessoa estranha. Só é ato cooperativo se na relação entre associados ou entre vocês, associados cooperativo ou cooperativa. Esse é ato cooperativo, segundo o parecer COSIT, né? E a gente está aqui. Eu entendo que é uma interpretação restritiva, porque ela é cooperativa de trabalho. A finalidade dela realmente é incentivar a prestação de serviço. Mas isso aí é uma discussão para outro processo. Sim, entendi. Mas tá bom, então, doutor Giovanni já votou, né? Acompanha o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho também, presidente. Eu vou acompanhar também, só estou vendo aqui se eu acompanho pelas conclusões ou não, mas você não botou nada disso não, né, doutor Donelas? Que ela seja de forma... Não. Você pode acompanhar tranquilamente. Tá bom. Eu só parei na questão das provas. Tá bom, então tá bom. Então eu também acompanho. Então, o resultado desse item da Unimed Norte-Nordeste por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Esse item 89, e o resultado acaba se reproduzindo nos itens 90, 91 e 92. Então, julgamos 89 a 92 agora, pessoal. Então, dando seguimento à pauta, item 93 agora. O recorrente é Maiojama Empreendimentos Imobiliários, relatoria do Dr. Lucas Borges. É só um recurso realmente, então, Dr. Lucas, item 93 da pauta para relatar. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Trato o presente processo de PERDECOMP, no qual o contribuinte visa compensar débitos nele declarado com crédito saldo negativo de RPJ no calendário 2002. Segundo a IPJ do exercício 2003, retificadora entregue em 21/12/2007, o saldo negativo apurado seria de R$ 161.769.
quando na análise do pedido, a autoridade fiscal proferiu despacho decisório manual, eu trago as folhas dele, reconhecendo parcialmente o direito creditório no montante originário de 26 mil, e por via de consequência homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. Foram analisados pela DRF os saldos negativos de RPJ dos anos calendários 97, 98 e 2001. Por fim, o crédito foi reconhecido pela seguinte composição. Eu trago aqui a tabela utilizada na DRF. O saldo negativo aqui na DIPJ estava 161 mil e confirmado 26. E resignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese que o direito de compensação teria origem nos saldos negativos de RPJ e CSLL apurados em 31 de 12 de 2000, e a existência da retenção na fonte por R$ 145 mil, efetuada por terra, vila e participações, deveria ter sido considerada no cálculo. Quanto ao item 1, acima, a questão deixou de fazer parte do litígio em razão da desistência posterior do contribuinte, que peticionou informando a respeito da adesão ao refis. Trago as folhas também. A questão, portanto, que restou a ser avaliada pela DRJ, cingiu-se a respeito da comprovação da retenção na fonte de R$ 145 mil, item 2 acima, a respeito da qual o contribuinte colacionou a sua peça de defesa, recibo de pagamento do valor bruto, que consistiu no fato gerador e base de cálculo do imposto na fonte, demonstrando a retenção e o aferimento do líquido de R$ 4.961.000, eu trago as folhas desse recibo, extrato bancário, demonstrando a realidade do recebimento de R$ 4.900.000, trago as folhas também desse extrato bancário, o comprovante de recolhimento do imposto de renda retido na fonte de R$ 145 mil, também trago as folhas. Por fim, entendendo ter comprovado a materialidade da operação e da retenção na fonte, o contribuinte requereu o reconhecimento do acréscimo de R$ 145 mil no saldo negativo de 31 de 12 de 2002, que resultaria em um saldo negativo de R$ 171 mil, já que foi reconhecido 26 na origem. Ao tratar da questão, a DRJ julgou improcedente o pleito do contribuinte por entender, em suma, o recibo de pagamento do valor bruto com indicação de retenção a título de imposto de renda retido na fonte, o extrato bancário demonstrando o recebimento do rendimento líquido e o comprovante de pagamento do DAF representativo da fonte 145 podem ser indicativos do recolhimento da fonte com a causa que o contribuinte afirma, mas não são suficientes, porque o valor não consta em DIF, formada pela terra-vila, pela fonte pagadora, tendo interessado como beneficiário. Ele traz que somente poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitida em seu nome pela fonte pagadora. De acordo com essa determinação, caberia interessado ter em seu poder o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora. Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, repisando os argumentos defendidos em manifestação de inconformidade, em especial que não poderia ser prejudicado por omissão de terceiro, que deixou de adimplir com a sua obrigação acessória de informar em DIF, não sendo a DIF a única forma de confirmar a existência da fonte, da retenção na fonte. Reforça que consta dos autos o DARF do oferecimento da quantia à tributação, além da DIPJ confirmar suas alegações. Por fim, requer o reconhecimento do acréscimo de 145 mil no saldo negativo de 31 de 12 de 2002, que resultaria em um saldo negativo de 171 mil, já que foi reconhecido 26 na origem. Passando ao voto, o recurso voluntário é tempestivo, por razão da qual dele conheço. A controvérsia resta delimitada quanto à certeza e liquidez do crédito de IR-fonte no valor de R$ 145 mil, que compôs o saldo negativo do período objeto de PERDECOMP. Para o recorrente, a apresentação do recibo de pagamento do valor bruto, com indicação da retenção na fonte, o extrato bancário demonstrando o recebimento do rendimento líquido e o comprovante do pagamento do DAF representativo da fonte, de 145 mil, seriam elementos suficientemente fortes para garantir a certeza da liquidez do seu direito creditório. Para adesão recorrida, por outro lado, seria imprescindível que a retenção constasse em DIF, informada pela fonte pagadora, ou, em último caso, deveria o contribuinte ter em seu poder o comprovante de retenção fornecido pela fonte pagadora. Na análise da documentação encostada nos autos, verifica-se que o recorrente afirma e apresenta recibo de que recebeu de terra, vila e participações a importância de R$ 4.900.000, referente à liquidação de contratos particulares de empréstimos com o seguinte detalhamento: valor do empréstimo 4.300.000, juros do período 700.000, imposto de renda na fonte 145 e valor líquido 4.900.000. O recorrente apresenta extrato de movimentação financeira que atesta o recebimento do valor de depósito, recebimento de depósito no valor de R$ 4.961.000, em 2 de 4 de 2002. O recorrente apresenta comprovante de arrecadação de R$ 145 mil em 10 de 4 de 2002.
Eu trago as folhas também desses documentos. E que pese o recibo assinado pela própria recorrente se caracterizar como uma prova unilateral, sem força probatória, a discriminação dos valores a título de juros, retenção na fonte e valor líquido auxiliam na busca da verdade material. Conforme esclarecido, a decisão recorrida entendeu que, por mais que haja indicativo de que o recolhimento se deu para a causa indicada pelo recorrente, os elementos de prova não seriam suficientes para vincular o recolhimento ao recorrente. De fato, a preocupação da DRJ é válida e condizente, entretanto, se imputa ao recorrente a produção de prova impossível, que independe de sua vontade e de seu escopo de atuação. Avaliando o que consta da IPJ, folhas 483, localiza-se o demonstrativo de IR-fonte, na qual a primeira linha consta como fonte pagadora a pessoa jurídica Terraville, com um rendimento bruto no valor de 5 milhões e pouco, 4.300 mais 726, e a retenção na fonte no valor de 145. Nesse contexto, inferiu a jurisprudência da Câmara Superior, especificamente ao acordo 9101004111, relato do conselheiro André Mendes de Moura, julgado por unanimidade a favor do contribuinte em abril de 2019, corroborado pelos acórdãos tais, do qual extrai o trecho a seguir. Não há como prejudicar o contribuinte por falha em infração cometida por outro. No caso, negar o direito de aproveitamento da retenção na fonte sofrida pelo beneficiário de um rendimento em razão de a fonte pagadora descumprir o dever instrumental de emitir e lhe fornecer o respectivo comprovante de rendimento e de retenção na fonte. Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte, emissão de comprovante de rendimento e de retenção na fonte. Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário de pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora, não se pode negar ao beneficiário o pagamento do direito ao o direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar por outros meios de prova. Nesse contexto, me filiou à corrente jurisprudencial acima, no sentido de entender que, na ausência do comprovante de retenção, comprovante de rendimento emitido pela fonte pagadora em nome do contribuinte, este pode utilizar-se por dos meios de provas que possui, no intuito de demonstrar a existência da certeza e liquidez do direito creditório. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, no mérito dar-lhe provimento para reconhecer o valor adicional de R$ 145 mil a título de saldo negativo, valor este que adicionado, como já reconhecido na origem, faz um total de 171, homologando as compensações até o limite do crédito. Bom, pessoal, acho que está bem claro, né? Uma alegação de uma fonte de empréstimos aí. O contribuinte trouxe o recebimento financeiro do montante líquido, também o comprovante de arrecadação do montante da fonte, efetivamente. A questão é que se travou porque você achou que tinha que ter o demonstrativo comprovante de retenção, na realidade, ele omitido pela fonte pagadora. E não tinha. Então, doutora Giovana. A consideração que eu queria fazer aqui, que eu estava até olhando o processo, é que como a DRJ se fixou ali numa formalidade que é a emissão do comprovante de rendimento, na verdade, a declaração na DIF, que eu concordo em tudo que o conselheiro Lucas falou, a gente não pode impor um encargo para o contribuinte em razão do descumprimento da obrigação acessória por terceiro, né? Ele faz a prova ali da retenção, mas aí me vem a questão do oferecimento da receita correspondente àquele fonte à tributação. Eu estava até tentando dar uma olhada aqui na DIPJ, para ver qual era o mês que ele fez esse pagamento e se aquela receita foi oferecida à tributação, porque como a DRJ não avançou, entendeu? O contribuinte não teve como contra-argumentar, né? Porque ele disse, olha, essa retenção aqui não está aprovada. Eu tenho até citado a súmula CARF 143, que diz que não é obrigatório o comprovante de rendimento, que você pode provar por outras formas, e eu acho que todos os documentos necessários para provar a retenção, que é a nota fiscal, o extrato bancário do recebimento pelo líquido, e o próprio recolhimento do DARF, para mim isso aí é suficiente para comprovar a retenção. Eu só não consigo agora ter a certeza do oferecimento da tributação. E aí talvez fosse o caso de dar uma olhada para ver se a DIPJ já demonstra isso, ou até a diligência só para confirmar o oferecimento da tributação, entendeu? Porque também a gente não pode dizer que o contribuinte não fez prova, que em nenhum momento isso havia sido um empecilho para a comprovação.
Mas a DIPJ está nos autos, né? 483 a folha. Eu vi a DIPJ no volume 1, na É, 145 do PDF. Mas aí teria que ver qual é o mês e se a receita está compatível, minimamente com valores globais compatíveis, assim. Até se tiver valores globais compatíveis, eu seria favorável até já a dar o provimento aqui agora, porque é uma nota fiscal de serviço só, né? Eu estava olhando aqui. Mas ele só trouxe uma ficha, né? Ou trouxe toda, não. Não, está toda aqui, está toda aqui. Eu estava vendo aqui o período de apuração da Doutora requisição Giovana, foi tem aqui ó, abril. mas tem uma receita aqui na demonstração de resultado, não é o valor, né? Mas é mais ou menos a ordem de grandeza. Ordem de grandeza, eu diria compatível, porque até não são valores pequenos, né? Olha O serviço só. é 4 milhões, da ordem de 4 milhões. Qual é a folha que você está, presidente? Estou na folha. Nossa, na folha, no recurso voluntário, folha 35 do arquivo. Deixa eu só somar aqui que eu já te digo. Onde tem recurso voluntário, que começa na folha 407, aí você vai na folha 35 do PDF, é 441, provavelmente. Na folha 35 do recurso voluntário. Estou abrindo aqui. Que aí ele anexou a DIPJ, no caso, porque eu estava olhando a DIPJ numa outra folha do processo, ainda no volume 1. Então, além disso, ele traz documentos até que atestariam o oferecimento da tributação. Agora eu só estou achando que tem uma receita menor aqui, né? Ele está falando de 4 milhões e quanto, hein, doutor? Deixa eu só pegar o seu voto. 4.900. 4.960. Pois é, aí ali só tem... O problema é que, na verdade, desses 4.960, só 700 mil é rendimento, né? O resto é um empréstimo que está voltando, né, na realidade, né? E você conseguiu ver qual foi o mês? Porque a retenção foi em abril. Então, esse rendimento seria... A emissão da nota fiscal de serviço foi abril. Aí eu estou vendo no mês aqui. Na folha 39 do recurso, na DPJ, no mês de abril. Doutora Giovana, é assim, né? Na verdade, tem uma receita financeira aqui de outras de 4 milhões e tanto. Ele está dizendo que recebeu juros de 726 mil, né? Que aí gerou esse imposto de renda na fonte de 140 mil, que acho que é 20%, né? Está retendo aqui. Então, na verdade, é isso. A gente tem uma linha aqui de receitas financeiras onde tem 400 e alguma coisa, e o valor que ele está dizendo que recebeu de juros é 700 mil reais. Qual a folha que você está vendo a receita financeira? Qual a página? Na 35 do PDF? 35 do PDF do recurso. A minha é 441. Isso, é isso mesmo, essa folha mesmo. Despesas operacionais. Eu estou vendo despesas operacionais. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo receita aqui nessa folha. Não, é na outra. Desculpa, na 36. Mais uma, doutora Giovana. Mais uma, demonstração do resultado. Aí tem outras receitas financeiras, linha 24, eu acho. 4186, né? Eu acho que o valor está compatível, né? Se a gente poderia ter a certeza de que não estava se o valor tivesse inferior. Mas eu acho que o valor está compatível. Talvez até a DJ pudesse ter até questionado, colocado isso, olha, não tem a comprovação da fonte, e além disso, ele teria que fazer a comprovação do oferecimento da tributação. Aí eu acho que a gente tem dois caminhos, ou dar o provimento ou converter em diligência, mas eu estou inclinada até pela quantidade de documentos, a própria DIPJ que o contribuinte fez anexar, eu me inclino a dar o provimento.
O contribuinte ele foi bem proativo, vamos dizer assim, né? Ele trouxe tudo que estava ao alcance dele Tudo para que dava demonstrar para isso. dele trouxe. Tudo que estava ao alcance dele, ele se esforçou em demonstrar a existência dessa fonte e em que pese ele não ter não está em DIF, é o que ele fala. Eu não tenho como obrigar a fonte pagadora a declarar na DIF dela. Agora, todo o restante, ele traz conjunto probatório bem razoável com a pretensão, entendeu? Bom, doutora Giovana, então, posso escolher os votos? Pode. Tá bom. Então, como a senhora vota? Eu acompanho o relator. Tá bom, doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator, presidente. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Também acompanho. Eu também vou acompanhar. Se eu estivesse na DRJ, eu acho que, na verdade, eu olharia essa linha, doutora Giovanna, e, na verdade, eu aceitaria como teria evidência de oferecimento de tributação. Eu ia pedir até isso para o conselheiro Lucas, se ele pudesse só fazer uma menção de que, além que aqui restou comprovada a retenção, e que, além disso, os valores oferecidos, os valores de receita declarados estão compatíveis, entendeu? Para que, no futuro, alguém diga, basta comprovar a retenção, e o pessoal não considerou o oferecimento da tributação. Dizer, olha, eu olhei e achei que está compatível, por isso eu aceitei. Vou acrescentar e vou acrescentar também a súmula CARF, que você mencionou, já anotei aqui também, que não é especial. Então, pessoal, concluindo a votação, então ficou por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o valor adicional de 145.226.46 a título de saldo negativo, nos termos do voto do relator. Então, esse é o resultado do item 93 da Maiojama Empreendimentos Imobiliários. Então, agora vamos ao próximo da pauta. Ainda é o doutor Lucas relatando. Não, na verdade, seria o doutor Lucas relatando, mas saiu de pauta por solicitação do patrão. Seria Paraty S.A. 94. Então, próximo a relatar é o doutor Dornelas, é o item 95, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Perdecomp, item ainda. Então, doutor Dornelas, item 95, Caixa de Previdência dos Funcionários do BB, da relatoria. Certo. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que a Bianca travou, é bom ela só atualizar Eu travei? a imagem, sim, só A gente atualizar. está lhe ouvindo, a gente está lhe ouvindo, Bianca. E agora voltou? Voltou. Bem, esse é o processo aqui no relatório. Vê-se processo de perder compra através do despacho decisório número X, dentro da inexistência do crédito, não foi homologada a compensação declarada. O interessado apresentou manifestação de conformidade nesta peça, alegando em síntese que tem por objetivo instituir e administrar plano de previdência complementar. Um dos seus milhares de participantes, seu Paulo Renato, deixou de informar que estava na condição de residente no exterior. Para sanar o equívoco e regularizar a situação do seu assistido, efetuou recolhimento no Código 0473 e, simultaneamente, perder compra relativa ao crédito oriundo dos recolhimentos efetuados devidamente com o Código 0561. Reconhece que deixou de apresentar a CTF edificadora porque estava sob fiscalização. Em virtude de erro, a confissão pode ser revogada. Na oportunidade, o acordo recorrido negou o pleito por falta de provas. Então, ciente do acordo recorrido, o contribuinte entrou com manifestação juntando várias provas. Só um minutinho. Várias provas. Então, relatório é isso aí.
Então, eu estou inicialmente aceitando essas provas. Em seguida, eu voto pela conversão do processo de diligência. Há uma alegação de erro, de equívoco no preenchimento de obrigação acessória. O contribuinte trouxe as seguintes provas: página da DDPJ, enviada anteriormente à regularização da situação fiscal do participante, em que consta o dado do senhor Dionelo, espelho contra-cheque do assistido, em que consta o imposto original cobrado do participante, valor igual da DIPJ, cópia do DARF pago no código 0463, carta enviada pelo senhor Dionelo ao delegado do RFPB, memórias de cálculo, cópia de extrato de depósito identificada prevista em 29 de 10 de 2003, que com o depósito efetuado pelo participante no valor de R$ 27.747, lançamentos contábeis relativos aos valores da diferença de principal multa e juros, mais o ressarcimento da respectiva CPMF, totalizando 27.742. Esse documento de tese comprova o erro cometido, sobre ele nos manifestou a data de origem, e por isso eu voto por converter o processo de diligência, presidente. Esse é o voto. Deixa eu só ver o voto. Eu acho que assim, para mim está tranquilo. Ele trouxe vários documentos, né? A DRJ falou ser insuficiente, não haver prova, e para rebater os argumentos ele traz um monte de documento. E a retificadora, ele realmente, ele estando sob procedimento fiscal, ele poderia até enviar, mas ele teria que pedir autorização ao auditor que está fazendo o procedimento, até para informar que está retificando um valor que não é o objeto da fiscalização, porque às vezes tem isso, o auditor está fiscalizando um determinado tributo e período, e ele quer retificar um outro tributo na DCTF. A princípio, ele não pode, a não ser que seja autorizado por quem está realizando. E essas provas foram trazidas todas em sede recursal, né, doutor Dornelis? Ele trouxe prova também, né? Sim. Ele trouxe provas, né, em sede de impugnação, de manifestação, mas elas foram valoradas e, segundo a autoridade, em DRJ, diz que elas não eram aptas para comprovar. Então, para complementar as provas então produzidas, eu trouxe essas outras aí. Entendi. Tá bom. Eu também já estou pronto para votar. Alguma dúvida, pessoal, adicional? Então, doutora Giovana, como tem uma dúvida, mas é fruto de ignorância mesmo, que eu nunca julguei um processo assim. Esse rendimento aí, esse rendimento é rendimento do trabalho assalariado. A código da Receita é 0561. Isso aí não seria rendimento de pessoa física? Seria competência da primeira sessão? Entendeu? É fonte. É fonte sobre trabalho assalariado. Não tem nenhum problema em julgar. Que eu saiba, não, presidente, talvez. Não é um rendimento de pessoa jurídica. Isso aí não poderia fazer, por exemplo, como se fez lá com o Lucas, perguntar, olha, esse rendimento aí, ele está na tua receita? Não é o caso, porque é uma receita, na verdade, é um salário, né? Pelo que eu estou entendendo, não sei se eu entendi, mas é o salário de alguém que a entidade foi lá e reteve a fonte. Certo? Reteve a fonte no pagamento desse salário. Então, isso aí não seria apesar de quem está pedindo a restituição é a pessoa jurídica, não é isso? Também. Isso que eu falo que é fruto da ignorância. Mas eu entendi que é salário rendimento de pessoas físicas. Então, apesar de não ser uma pessoa física que está pedindo, não seria a nossa competência. Não sei se eu estou falando besteira. Você entendeu a minha dúvida? Quem está solicitando, na verdade. Eu entendi, mas eu acho que aqui seria, porque
Quem está pedindo compensação, é isso? É porque ele recolheu com 0561 e o correto seria o 0473, o que eu estou entendendo. O que o doutor Adriano está levantando é o seguinte, que, na verdade, o titular desse direito que poderia pleitear a compensação e restituição seria, na verdade, o beneficiário desse pagamento, e não a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Mas a questão é a seguinte, né? Isso aí eu acho que seria uma questão para a gente analisar quando a gente fosse analisar o mérito do processo, né? Se ele teria ou não. Poderia até ser uma prejudicial que evitasse eu fazer essa diligência, ok. Não, é competência. Prejudicialidade por competência. Então, como é que a gente vai baixar em diligência um processo que a gente não é competente? Na verdade, porque na verdade é competente a gente quem está pedindo, na verdade, é a Caixa de Previdência do Banco do Brasil, não é, doutor Daniel? Não é o pessoa física. O que se pode dizer é que ele não seria competente para solicitar compensação. Porque na verdade isso aí é uma substituição, né? Definitiva, né? Então ele que é se coloca tem até um tópico que se abre aí, ele é obrigado, ele tem a responsabilidade de reter e apurar e recolher o imposto. A Receita não vai cobrar isso da pessoa lá no exterior, não. Isso aí, na verdade, foi um rendimento pago, né? Não, isso aqui Lisandro, eu entendi a sua dúvida, mas assim, existe uma coisa o aproveitamento, né, no caso, ou uma compensação daquela retenção, só poderia ser feito pelo beneficiário, que seria a pessoa física. Mas aqui, não, na verdade, não trata de uma retenção que foi feita corretamente e que essa retenção diz respeito ao tributo devido pela pessoa física. Nesse caso, o que a pessoa jurídica está dizendo é: eu errei. Então, provavelmente, nem consta na DIF da Previ essa retenção. Aquela pessoa física não pode ter se aproveitado daquela retenção, porque a retenção foi feita de maneira equivocada. Então, a própria DIF da Previ não pode estar constando aquilo ali. Se constou, ele tem que retificar, porque a pessoa física não poderia aproveitar. O que ele está dizendo é o seguinte, doutor Lisandro, que houve uma retenção aqui no valor correto, e que ele, na verdade, recolheu um valor maior. Eu acho que é esse que é o argumento do contribuinte. Ele diz o seguinte: olha, está vendo aqui o imposto original cobrado do participante está igual à minha DIRF, só que eu no DARF eu paguei mais, e declarei mais no DCTF. Então, depois eu retifiquei a DCTF o valor que eu paguei em DIRF, e sobrou um valor aqui que eu quero compensar. E isso tudo é titularidade da Previ BB. Então, na verdade, eu acho que essa competência, sem dúvida, é nossa. Ele está alegando um pagamento indevido aqui de fonte, que realmente o beneficiário, na realidade, é o da fonte certa, é uma pessoa física. Mas aqui ele está alegando que acho que ele pagou aqui, além da DIRF, que corresponderia ao valor que foi retido do participante. Foi isso que eu entendi. Eu não sei se é isso, doutor Daniel. É isso, eu queria só corrigir. Eu falei que foi pessoa jurídica, mas, de fato, o beneficiário é pessoa física. Mas é isso aí, presidente. Tá bom. Doutor Lisandro, então. A diligência, então, não seria um julgamento? O processo vai retornar ainda, então acho que dá para analisar. Baixar em diligência. Tá bom. Então, o senhor acompanha o relator. Acompanho. Doutora Bianca. Também acompanho, presidente. A Giovana votou? Já tinha acompanhado, né, Giovana? Eu votei, eu acompanhei, eu relator isso. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Eu também vou acompanhar. Eu acho que aqui, na verdade, eu até nem tenho essa dúvida da competência, não, que eu acho que, na verdade, está se falando aqui de uma retificação do DCTF de um tributo, que a Previ está dizendo que errou a recolher a maior efetivamente, e, na verdade, aparentemente, foi retido o participante da forma correta, como a doutora Giovana falou, foi um erro no recolhimento a maior, é um pagamento indevido, né? Se a Previ fez a maior efetivamente.
e aí seria competência nossa em si. Se a gente estivesse tratando aqui de uma coisa que o beneficiário estivesse alegando uma retenção a maior ou a menor, eu acho até que poderia se cogitar da competência, mas você está só falando para a gente discutir esse assunto. Mas eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Ficou esse da Caixa da Previ do Banco do Brasil, que foi o item 90 e... Deixa eu só anotar aqui. Vai continuar com o doutor Dornelas da relatoria, então, item 95, converter um julgamento em diligência sendo do voto do relator por unanimidade de votos. Item 96, agora, doutor Dornelas, ainda é o mesmo assunto, só que agora o recorrente é Foxconn Brasil Indústria e Comércio. Essa foi a relatoria ainda. Esse processo, eu ia pedir vista aí. Eu ia pedir vista e mesa para poder fazer alguns ajustes, mas dá para a gente entender. Dá para julgar agora. Deixa eu só concluir aqui, deixa eu só abrir aqui, já está na pasta. É um processo que é o mesmo assunto, se pede reconhecimento de crédito, decorrente de pagamento devido e aí fonte, foi negado. Ele juntou alguns elementos de prova. Inclusive, diz que juntou a retificadora lá, mas, como você sabe, ela não serve para provar por si só. O DRJ, ela julgou improcedente por falta de prova, o contribuinte traz documento. Então, esse aqui é um caso clássico também, onde ele é alertado pela DRJ da necessidade de documentos contábeis fiscais para provar o seu crédito e traz em recurso. Aí, em razão disso, eu voto por aceitar esse recurso e, como eles não foram analisados pela unidade de origem, voto por converter o julgamento em diligência, presidente. Ele, no caso, ele trouxe escrituração contábil, assim, livro-razão e tal, no recurso. Então, aquele caso clássico que ele acha que a retificadora é suficiente para provar, e aí a DRJ faz menção à necessidade de... Isso, eu trouxe aqui até... Eu estou até com ele aberto, ele trouxe em recurso, ele trouxe CTF, retivador de novo, original. Você vota por diligência ou por dar provimento parcial? Por diligência. Mas não seria dar provimento parcial o caso aqui? A gente tem feito diligência, Elisandro, quando ele vai num crescente, assim. Por exemplo, ele até poderia ter chegado na DRJ com a DCTF retificadora e a escrituração contábil. Aí a DRJ poderia baixar em diligência, e aí, se ainda não reconhecesse, ele poderia ainda contra-argumentar e trazer mais coisa, mas ele só veio trazer agora. Na verdade, assim, é um documento novo, porque a DRJ mencionou expressamente que precisaria daquilo ali. Ele pode dizer: ah, não, eu não sabia que precisava, mas já que você falou, eu estou trazendo. Mas, ao mesmo tempo, ele também já poderia ter trazido. Eu acho que, nesse caso, eu voto por converter em diligência, porque ele só trouxe em sede de recurso algo que, em tese, ele até poderia já ter trazido. Mas, assim, se não trouxe, ele que perdeu a oportunidade de ter, digamos, avaliado 2 vezes. Mas também não fico confortável em não aceitar a documentação dizendo que ou ele fazia ali naquele momento da impugnação, ou ele não pode fazer mais. Não, eu acho até que ele pode trazer. Qual é o prejuízo para ele? Ele não vai ter a dupla apreciação. Entendeu? Ele perde, de certa forma, ele perdeu a instância porque não trouxe, mas também não consigo dizer que precluiu o direito dele apresentar esse documento. É mais ou menos esse entendimento que eu tenho tido. Entendeu? Assim, que eu acho que também... Entendi, concordo. Deixa eu só confirmar aqui exatamente o que ele trouxe em recurso, Giovana, que você perguntou. Eu estou tentando abrir aqui também para ver. Ele trouxe em recurso. Ele trouxe alguns documentos, CTF,
DCTF. Ele trouxe DIF. Ele trouxe aqui uma escrituração, acho que na folha 21 do recurso. Aqui tá. Folha analítica. É isso. Ele trouxe aí. CPF. Fez o esforço para provar. Se lá o na de origem entender que deve ter mais documentos para provar o crédito dele, ela pode intimar. Mas aqui eu acho que está razoável a diligência. Ele se esforçou aqui na comprovação do direito postulado. Na verdade, eu só vi basicamente a DCTF. Eu vi uma folha ali que eu não consegui ainda distinguir o que... É um ficha que ele colocou aqui, né? É, que não... Eu achei que pudesse ser o livro Razão, da movimentação. Não... Vou ver de novo aqui, mas eu acho que ele só trouxe a DCTF, não trouxe a escrituração contábil. Talvez eu acho que seja o caso... Essa ficha aqui, ela não faz parte da... Na verdade, é uma folha de pagamento do mês de agosto. Pagamento, agosto de 2007, né? Folha analítica é um folha de pagamento. Eu inicialmente tinha achado que era documento fiscal e contábil, mas é uma folha de pagamento, né, Giovana? Folha 91. Retificadora. Presidente. Aqui eu acho que eu vou negar por falta de provas. Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que aqui não dá para provar nada, não faz nenhuma correlação. Ele traz o DCTF de novo, né? E se o acórdão da DRJ foi claro em relação aos documentos, eu vou dar uma olhada aqui. Eu sou favorável a nem baixar em diligência, porque aí eu acho que ele já teve oportunidade demais, assim. E essa questão do provimento parcial aí, o problema é o seguinte, é que o contribuinte está no pedido dele pedindo reconhecimento do direito creditório, né? Então, na verdade, eu não acho que eu estaria dando provimento parcial ao baixar em diligência para sinalizar os documentos que foram trazidos. Por isso que até que eu também, a princípio, eu achava que a conversão em diligência seria mais própria diante do pedido do contribuinte. Por isso que essa questão do provimento parcial, nesses casos em que ele pede, olha, a fim de se reconhecer o direito creditório da recorrente, uma vez que os documentos, mas aí já é a razão. Ele está pedindo reconhecimento de direito creditório. De fato, presidente, a DRJ é claro, ele fala assim, nesses casos, para que o erro apontado seja sanado em sede de julgamento, deve o interessado apresentar conjuntamente com suas alegações de CTF edificador elementos de provas que demonstre efetivamente o equívoco cometido, tais como folhas de pagamento, ele trouxe, escrituração contábil, entre outras. O que ele trouxe foi folha de pagamento. Aí a gente vai ter que só analisar se isso já é o indício suficiente, Giovana, para que a gente converta em diligência, porque ele trouxe uns documentos que o próprio acordo recorrido disse que trouxesse, folha de pagamento. Só tem o único documento realmente novo aqui é esse DOC 5, né? Esse da folha de pagamento, porque o resto é uma DIRF aqui que a Receita já teve acesso, a DRJ, a DCTF que já teve acesso, e o resto é a procuração e contrato social da empresa. É isso mesmo. É só a questão da avaliação com relação a isso. Eu estou aberto aí às ponderações dos colegas, essa valoração desse documento único aqui, até considerando que a DRJ ela fez expressa menção a esse documento. Ele trouxe, agora ele realmente não trouxe documentação contábil fiscal, não, Giovana. Você também confirmou, né? Não trouxe, não. Então tá bom.
É isso. Esses são os fatos. Eu também acho que, na verdade, aqui eu não baixaria, não. Porque vai chegar lá, vai ter a alegação que não tem documentação contábil na origem. Entendeu? Isso certamente vai acontecer. Pelo menos eu acho que aconteceria lá. Bom, não sei. Alguém quer algum esclarecimento adicional? Giovana? Eu estou tentando até naquela folha de pagamento que ele botou, tentar identificar, já que é um pagamento, esse valor indevido, assim, e ainda... Aqui tem uma base de RRF de 1588. Aí na DIF. Aí a corrente está vendendo cópia da DIF, pelo qual fica testado 196 mil, retido no mês de agosto. A diferença não... Só tem a Qual base. seria o valor correto mesmo que ele diz que... Ele diz que recolheu 196 e que o correto seria... Não, ele disse que, na verdade, seria, acho que informou... Ele informou na DCTF 258 mil. E procedeu ao recolhimento de 258 mil. Entretanto, o valor efetivamente devido era 196. E aí, esse 196, ele queria, acho que ele quer que a gente chegue a partir dessa base aqui que tem do IRRF, porque não tem esse valor nessa folha de pagamento. A gente teria que ainda chegar a esse valor com base na folha de pagamento que ele trouxe aqui. Eu acho que aqui o fonte sobre férias e o fonte sobre 13º é 193 com 2,93. Aí daria o valor lá. Agora eu teria que ter a escrituração disso aqui. Giovana, eu vou negar provimento. Ele não trazer a escrituração. E esse documento por si só aí, não consigo, também não é apto para poder comprovar o erro, né? Ele talvez viesse acompanhado da escrituração, né? Uhum. Porque aqui é uma planilha, né? Na realidade. É bem verdade que a DRJ falou, a folha de pagamento e a escrituração, né? Você tem que... A folha de pagamento ele pode fazer qualquer coisa, ele pode elaborar uma nova e mandar. Já com a escrituração não pode estar mudando ali. Então, presidente, eu estou dando voto para negar provimento, viu? Tá bom. Podemos votar, pessoal? Podemos. Doutora Giovana, então. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Dornelas está negando provimento por falta dos documentos, não é isso? Ele que está insistindo, né? Ele foi alertado para a DRJ e está insistindo nessa questão retificadora. E esse documento que seria essa folha, ela por si só não prova. Um documento que é confeccionado de forma unilateral. Devia ser trazida da documentação contábil, porque foi folha e documentação contábil. Enfim. Acompanhe o relator. Doutor Lucas. Também acompanho, presidente. Eu também vou acompanhar. Eu não acho que essa folha de pagamento apócrifa, na realidade, porque na verdade não tem nem assinatura nem nada, sirva como elemento para eu me convencer de que houve erro nessa CPF. O doutor Nelas falou, efetivamente. Se eu tivesse um elemento contábil, ou até como ontem a gente teve um caso de uma DIPJ que estava anterior entregue, é diferente. Né? Então, o resultado, pessoal, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Foxconn Brasil. Próximo ainda, doutor Dornelas. INA representações, eu acho que esse contribuinte já teve ontem, né, doutor Dornelas? Isso. Esse aqui, nós julgamos o processo
Já está comigo a palavra? Já, né? pode relatar. Pronto, esse aqui é de 2003. 97 tem na representação. É exatamente parecido com o que nós julgamos ontem. Julgamos ontem no sentido que eu estou propondo, unanimidade. A mesma coisa, não há provas. Ele traz o seu recurso, eu até estou colacionando a íntegra do recurso aí, ele os 10 relacionados do processo assim foram quitados com o seguinte saldo. Aí relaciona, o valor do crédito é superior ao valor dos débitos, aguarda uma nova análise. Aí eu estou dizendo que isso aqui não é prova, tem que ter uma articulação, né, relação de aplicação com o documento e o fato que você vai provar, enfim. Estou citando aqui Fabiano Del Padre Tomé, estou citando o voto nesse mesmo sentido de Guilherme, do conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, e estou encaminhando meu voto por negar provimento do recurso. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento adicional? Não? Doutora Giovana? Acompanho o relator. Doutor Lisandro? Acompanho o relator. Doutora Bianca? Acompanho o relator. Doutor Lucas? Também acompanho. Eu também vou acompanhar. Então, esse também, novamente, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. É o resultado do item 97. Item 98, PEB participação inserida do doutor Dornelas, também saiu de pauta. Então, a gente vai para o item 99, ainda é PERDECOMP, uma SPE INDIG Propostas 498/2003, é uma SPE INDIG Propostas e mais algum adendo é o recorrente, novamente PERDECOMP 99, doutor Dornelas. 99, deixa eu abrir aqui. Só um minuto. SPE. Alguém já abriu aí, né? Não. Não tem problema, não. Bem, aí eu não estou conhecendo esse recurso, não. O contribuinte inicia seu recurso. Enfim, vamos ver aqui. Trata-se de declaração de compensação, interessado transmitiu a receita DECOMP, nas quais informa a autorização de crédito relativa a saldo negativo de imposto de renda do quarto trimestre. Aí aqui tem a série de situação homologada parcialmente, não homologada, enfim. O despacho rescisório, ele diz o seguinte: analisadas as informações prestadas do documento acima, identificado, considerando que a soma das parcelas da composição do crédito informado no PRDCOM deve ser suficiente para comprovar a quitação dos impostos devido e apuração do saldo negativo, verificou-se. Então, o saldo negativo era composto por retenções na fonte. Dessas retenções na fonte. Se é que eu estou entendendo aqui, peraí. Parcela de crédito. Então, das 128.986 do PRDCOM, foi confirmada a 63.911. Então, era basicamente formada por retenções, né? E algumas foram confirmadas e outras não. Ele trouxe a manifestação de conformidade, alegando uma série de coisas aqui em relação ao débito.
naquela oportunidade, a DRJ disse que era incompetente. Aí, passando ao voto, que era incompetente, aí, passando ao voto, eu digo, o contribuinte indica que inicia seu recurso, abrindo tópico titulado dos fatos, demonstrando que compreendeu as razões do inferimento do seu pleito para apreciar débitos declarados de duplicidade, mas não rebate o principal argumento do acordo recorrido, que reside na ausência de competência para apreciar o argumento relacionado aos débitos declarados. Logo, as alegações trazidas em peça recursal não são aptas para derruir as conclusões expostas do acordo recorrido, mais ou menos o que nós julgamos ontem, presidente. Está faltando dialeticidade aqui, junto a alguns acordos nesse sentido. Então, eu estou votando por não conhecer do recurso voluntário, por ausência de dialeticidade. O recurso, ele não ataca a decisão recorrida. O principal fundamento da decisão recorrida é na ausência de competência para analisar essa questão de débito. Independente de entrar nessa discussão, ele deveria ter trazido seus argumentos de defesa por quem entende que não deve prevalecer a decisão recorrida. Ele não faz isso, repete o que foi feito lá na sua manifestação, dizendo que existe débito duplicado, Decomp X. Aí eu não consegui entender que houve devolução da matéria. Não conheço. É assim como eu voto. Deu para ver aqui que a manifestação dele é no sentido de que ele alega que declarou em duplicidade, que outro débito já estava extinto na outra Decomp. Enfim, ele, de fato, ele discute o débito, né? E aí a gente tem algumas decisões que, às vezes, a gente analisa alguma coisa do débito quando está intrinsecamente ligada ao crédito. Nesse caso aqui, pelo que eu vejo, ele, de fato, ele só ataca o débito e a DRJ disse, olha, eu sou incompetente. Ele poderia até não atacar especificamente a decisão da DRJ no que concerne a incompetência e continuar mantendo aqui os argumentos e a gente entender que a DRJ seria competente até anular a decisão e mandar. Mas eu acho que a decisão da DRJ é acertada, no sentido que não compete a ela analisar aqui Decomp em duplicidade, débito que já tinha sido liquidado. Isso aí é uma questão de revisão de ofício lá da unidade de origem, que ela vai ter que proceder. E aí, nesse sentido, eu acompanho, eu acho que está correta a decisão do relator aí, por não conhecer do recurso, porque ele poderia, eu até entendo que independente, ele poderia até não ter atacado especificamente o fundamento da DRJ no sentido de se declarar incompetente. E a gente poderia entender diferente, que a DRJ é competente para analisar e anular a decisão da DRJ, né? Até de ofício a gente poderia fazer isso. Mas eu entendo que a decisão da DRJ aqui, que ele só contestou a questão do débito, a DRJ não é competente, nem nós, nesse caso específico aqui, a gente não tem como analisar essa duplicidade de débito, liquidação e outra Decomp, não nos compete, e eu acho acertado o não conhecimento do recurso. Mas você entendeu, Giovana, que mesmo sem ele rebater o argumento da DRJ, a gente teria de ofício a analisar o mérito, se é ou não competente, porque se for dessa forma, o voto é outro. Porque eu não estou conhecendo o recurso, porque eu não estou vendo argumento do contribuinte para infirmar o que foi decidido lá. Na verdade, eu tenho um posicionamento até contrário, no sentido de que eu entendo que há competência. Mas, assim, aqui no caso, eu não consigo, não tem prova, eu não consigo fazer uma articulação. Então, você viu o recurso dele? Veja só, conselheiro Dornella, minha dúvida é o seguinte, você acha que a DRJ é competente para analisar essa duplicidade da Decomp aqui? Ele diz, olha, você reconheceu um crédito lá de, sei lá, 66 mil, não lembro agora qual foi o valor. E tudo bem, o crédito é esse mesmo. Agora, eu declarei 2 vezes, apresentei a Decomp em duplicidade
coloquei débito que não deveria ter colocado, coloquei um débito que já foi liquidado em outro, ou seja, no final das contas é duplicidade. Você acha que a DRJ teria competência para analisar isso? Acho, mas eu também acho que ele deve fazer prova das alegações que ele traz. Então, se há um débito em duplicidade, e está claro que foi declarado um débito em duplicidade, ele traz prova para que eu analise isso dentro do processo administrativo, já que a DECOMP está sendo analisada, ela não pode ser parcialmente analisada. Então, eu acho que deve, mas eu acho também, por isso que eu não entrei nesse mérito, mas eu acho também que o contribuinte ele tem a obrigação de rebater o principal fundamento, trazer e não fazer alegações genéricas. Eu entendi que aqui foram alegações genéricas. Ele não fez uma articulação acompanhada de provas do que ele entende que por que duplicidade. Então, eu não consigo nem analisar, eu não consigo nem entrar nesse mérito de duplicidade. Então, por isso que eu não estou conhecendo o recurso. Eu vou acrescentar apenas aqui a questão não vou entrar nesse mérito, se eu acho ou não acho, certo? Mas eu vou acrescentar a questão que ele alegou duplicidade, alegou que foi compensado com outro PDCOMP, mas ele não traz elemento de prova para que eu possa analisar. Eu não tenho subsídio como tem o CDRJ, não tenho acesso a sistema, nada. E aqui não tem um indício de prova que me faça crer que isso de fato ocorreu. Então, eu não conheço o recurso. Eu voto por não conhecer do recurso. Tá, então eu vou fazer o seguinte, assim, eu acho que o pessoal aí vai querer se manifestar ainda, mas eu vou votar no sentido de acompanhar pelas conclusões, porque eu também não conheço do recurso, né? Até porque eu ratifico a decisão da DRJ de que ela não é competente. Então, por isso eu não conheço do recurso. Aí eu vou acompanhar pelas conclusões, deixar os colegas aí se manifestarem. Eu nem sei se tem conclusões. Mas Giovana, acho que não vai ter conclusões não, porque assim, o fundamento que eu estou utilizando, você também concorda. Eu não vou entrar no mérito se é competente ou não competente. O que você está colocando aqui, aí, salvo o melhor entendimento meu, é um fundamento a mais. Mesmo assim, eu não conheço porque eu entrei competente. Mas o fundamento que eu estou utilizando, você está colhendo também. Sim, também. Então, não seria as conclusões, entendeu? Só para poder, assim, é o que eu... eu nem sei se existe conclusões de não conhecimento, né? Você nem está abrindo um envelope, na realidade, né? Na realidade, você está dizendo que a matéria nem entrou em julgamento aqui, então acho que, na verdade, nem tem como registrar isso. Eu entendo que cada um tem um motivo para não conhecer diferente, mas não seria questão de conclusões, eu acho. Entendeu? Os dois não estão conhecendo do recurso. Doutor Lisandro? Eu acompanho a Giovana, acho que as conclusões. Não. Acompanho o relator pelas conclusões. Não, Lisandro. O que está se colocando é que não há conclusões aqui. Giovana, ela está me acompanhando pelos meus fundamentos. Ela está acrescentando outros fundamentos que eu não acrescentei aqui. Aí isso não seria conclusões. O que eu estou colocando é isso. Salvo o melhor juízo. Na verdade, entendeu? Lisandro, o que Dornelas está querendo dizer é o seguinte, eu tenho duas razões para não conhecer. Primeiro, não vou conhecer porque ele sequer rebateu o que a DRJ disse, que foi o que o conselheiro Dornelas falou. E segundo, ainda que ele rebatesse o que a DRJ disse, provavelmente eu não iria conhecer, porque eu entendo que está correto, que não é competência. Se ele tivesse rebatido, né, o que a DRJ disse, talvez eu conhecesse do recurso naquele ponto, e naquele ponto eu negasse provimento por entender que a DRJ, de fato, é incompetente. Entendi. Então, na verdade, é acompanhar mesmo. Assim, acompanha o relator. Doutora Bianca? Acompanha o relator. Doutor Lucas? Estou um pouco na dúvida se seria o caso de conhecer e negar, mas eu acompanho também por todos os elementos aqui discutidos. Eu particularmente, eu acho que, na verdade, nossa seara aqui é o direito creditório em si. Eu sei que é contrário do doutor Dornelas em si,
Eu acho que essa questão de débito, de se o débito foi liquidado ou não, é seara de cobrança. Então, na verdade, nem caberia a nós discutir isso aqui. Então, eu certamente não conheço, e diante desse posicionamento que ele vai alterar o voto para não fazer constar esse posicionamento dele de que o débito seria objeto de competência desse colegiado aqui, eu acho que também posso não conhecer sem conclusões. Mas pode ser que a gente tenha esse embate em algum outro momento, entendeu? Presidente, eu nem coloquei aqui, nem vou colocar, viu? Esse fundamento. Tá. A gente pode ter esse embate em outro momento, de que o contribuinte peça para extinguir o débito. Vocês acham que ele trouxe prova, que não é o caso aqui, e eu vou dizer que não está na seara, que eu acho que não está na seara nossa aqui, de falar se o débito foi extinto ou não, mas aí é outro momento, não é desse recurso aqui. Então, acho que o pessoal ficou por unanimidade de votos, não conhecido o recurso voluntário, e tem 99 SPE em DG propostas. Foi esse o resultado. Agora, doutor Onel, ainda, acho que é o último dessa série que o senhor está relatando, número 100. Recorrente é Siscontrol, automação industrial, PDComp ainda. Parece que agora é um assunto, não sei, acho que até a gente discutiu isso ontem, retificação depois da ciência do despacho decisório. Acho que é isso. Eu estou com um problema aqui de abrir, porque foi aberto o documento da minha pasta aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse documento aqui. Acho que deu pane aqui, vou ter que reiniciar. Deixa eu ver se eu vou pedir uns 5 minutinhos, presidente, de intervalo, ou consigo abrir aqui, só um minutinho. Esse aqui nós já julgamos, com certeza. Deixa eu só ver aqui se eu consigo abrir o documento. Eu já tinha aberto o documento antes, mas eu não consegui. Ele fechou aqui, enfim, automaticamente. Deixa eu conseguir abrir. É o 100, né? Isso. Número 100. Tá. Então, aqui é uma resolução. O contribuinte transmitiu o PDComp, pelo qual compensou o crédito de pagamento devido a maior, no valor de 179 mil. O despacho deferiu o pleito sob justificativa de que os dados foram localizados, mas foram alocados em débitos declarados. O contribuinte apresenta a manifestação, alegando em síntese que apresentou o CTF, declarando débito de imposto de renda, tal. Então, pagamento devido a maior. Ele está aqui trazendo esses argumentos. Eu aceito. Ele trouxe documentos em recurso. Esses documentos ele trouxe somente DAF, DPJ, STF Edificadora, para acertar seu direito, mas em recurso ele trouxe. Ele alega erro de fato para o procedimento do CTF, né? Em recurso, ele trouxe documentos de recurso 77.141, entre ele, livro razão e livro diário. E como sobre ele não se manifestou a turma de origem, da origem, eu voto por converter o julgamento em diligência. É assim como eu voto. É isso, presidente. Isso aqui é um caso clássico mesmo. Esse aqui, de fato, é. E ele traz os documentos em recurso, entre eles o razão e o diário. Eu só estou vendo aqui, doutor. Ah, não, esse aqui é um outro processo. Desculpa, eu abri o processo errado. Deixa eu abrir o 100.
Eu acho até que a gente já julgou esse SIS Control em outra sessão. Não, julgamos ontem. Nós temos, salvo engano, 3 processos dele aqui. Deixa eu ver aqui. Cisco. Nós julgamos Agora que abriu o 10 e agora o 100. Temos 2 processos deles. Julgamos um ontem, que é exatamente parecido. E agora julgamos esse. Estamos julgando esse. O 10 e agora o 100. Ele só trouxe a DCTF retificador e agora completou as provas, né? Porque a DRJ falou que isso não era suficiente. Eu estou vendo aqui que ele botou, tem muito documento e botou escrituração contábil aqui, livro diário. E ele fez isso depois que a DRJ alegou que, na verdade, não era suficiente só a DCTF retificador. Isso. Bom, então acho que... Eu acho que vale eu não sei nem se fez a associaçãozinha casada, mas aí nada que a de origem não intime para ele mostrar assim, aquele casamento, né? Porque às vezes ele só junta, mas eu acho que já dá para baixar a diligência, sim. Tá bom. Então, pessoal, colhendo os votos, doutora Giovana. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, o resultado é, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Item 100, então, julgado. Agora, o item 101, onde minha relatoria, eu queria ver com vocês o seguinte, esse processo, ele é um pouco mais longo, ele é um lançamento, em que tem uma discussão de responsabilidade e solidariedade, que talvez a gente discuta um pouco. Eu não sei se vocês querem parar, fazer um intervalo rápido e voltar. Eu acho melhor, né? Melhor, presidente. Porque depois tem um processo que é do Dr. Dornelas, mas ele vai ser paradigma, é o 102, vai ser paradigma até o 142, eu acho, não é, doutor? 40 repetitivos, eu acho. Vai até o 142. E aí eu acho que a gente ficaria com uns 15 processos da pauta da manhã independentes, talvez um pouco menos. A gente vai até o 156, mas a gente vai andar do 102 vai para o 143 depois. E aí depois acho que faltam uns 10 a 15 processos, a gente faz depois e aí tenta, se der tempo, né? Se sobrar tempo, a gente faz alguns que ficaram pendentes de ontem. Mas então, pessoal, vou dar um intervalo de 10 minutos, 10h35 a gente volta. Eu relato esse 101, tá bom?